Em O Rei Leão, logo após matar traiçoeiramente Mufasa, Scar tenta incriminar Simba, o filho de Mufasa. Fuja pra longe, não volte mais. Ele aconselha Simba a fugir e logo em seguida manda suas hienas para matá-lo. Matem. Mas Simba escapa e vai para o exílio. As hienas fazem chacota com Simba, chamando-o de frouxo. Vai acabar morrendo por aí mesmo. E se ele voltar, ele morre. Você ouviu isso? Se você voltar, te matamos! No Brasil, após decretar a morte política de Jair Bolsonaro, Xandão tenta incriminar Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair. Ele manda a PGR e as hienas petistas para pegá-lo, mas Eduardo escapa e vai para o exílio. Agora, chegamos naquela parte do filme em que as hienas petistas fazem chacota com Eduardo, chamando-o de frouxo. A vida imita a arte, e pelo jeito, os vilões daqui não sabem o final do filme. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Natushark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Natushark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E Natushark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Natushark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Natushark dia e noite, agora mesmo. O ministro do Soviético Tribunal Federal, Alexandre Uglandi, deu um jantar para colegas da corte e integrantes do governo Lula e da cúpula do Congresso Nacional na noite da terça-feira. Por coincidência, horas após o deputado Eduardo Bolsonaro decidir ficar nos Estados Unidos. O festim diabólico aconteceu no no apartamento de Xandemar em Brasília e contou com as presenças do suplente da Janja, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Também estavam no Regabof o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, e outros 7 dos 11 ministros do Soviete. Entre eles, Luiz Roberto Barroso Esper, atual presidente da Corte, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. Imagina entrar lá com um crucifixo, alho e água benta. Ia ter neguinho até pulando da janela. O encontro foi organizado por Chandelle para agradecer a Pacheco por ser um homem covarde, com espinha de geleia e passar 2 anos sem realizar o seu trabalho, que seria pautar ao menos um dos centenas de pedidos de impeachment de Xande Crilson. O jantar, segundo relatos, adentrou a madrugada da quarta-feira. Porém, quando o sol começou a nascer, o anfitrião, assustado, se retirou com muita pressa para sua tumba, quarto escuro.
Além de parlamentares e ministros do governo e do STF, o banquete macabro teve as presenças de magistrados do Superior Tribunal de Justiça e do advogado-geral da União, Jorge Bessias, aquele que levou o cano das Big Techs. Eles têm o direito de vir e de não vir. Não vieram. Quem nos dá detalhes sobre esse jantar, como se fosse a coisa mais normal do mundo, é a líder das Xandetes e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Ontem à noite, Brasília teve um jantar importante. Ele estava marcado, segundo eu apurei com os convidados, há cerca de 40 dias. O primeiro a revelar a existência desse jantar foi o Robson Bonin, colunista-chefe da coluna Radar, de Veja, da revista Veja. Pois muito bem, eu avancei. Você vai ver aqui no blog já a apuração sobre o que aconteceu. Foi na casa desse personagem aqui. O ministro Alexandre de Moraes, há cerca de 40 dias, fez um convite para uma série de autoridades para oferecer um jantar em homenagem a Rodrigo Pacheco, o senador, 2 vezes presidente do Senado, com quem o Alexandre de Moraes tem uma boa relação pessoal há décadas. Ela supera a chegada de Pacheco na presidência do Senado e antecede a chegada de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Pois muito bem, esse jantar aconteceu ontem, com o Supremo sob foco cerrado, com o próprio Moraes sob foco cerrado, com acusações da oposição, com muita grita por conta do inquérito a respeito, inquérito já denunciado, inclusive, né, a respeito da tentativa de golpe que resultou no 8 de janeiro, Alexandre de Moraes abriu as portas da casa dele, o que também é raro, para Rodrigo Pacheco. E aí, eu fui apurar. Integrantes dos 3 poderes, e eu não estou falando de integrantes quaisquer, eu estou falando do presidente do Supremo Tribunal Federal, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, estavam lá. Além de Luiz Roberto Barroso, eu vou até atualizar a informação no blog já, porque só consegui a confirmação do ministro agora, que o ministro estava lá, né, agora. Além de Luiz Roberto Barroso, outros 7 integrantes do Supremo Tribunal Federal estavam lá. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Flávio Dino e o ministro Nunes Marques. Metade, praticamente, do STJ estava neste evento, Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem 33 ministros, 12 estavam lá. Além disso, estava lá integrantes do Ministério Público Federal, entre eles o PGR, Paulo Gonet, e também o diretor-geral da Polícia Federal. Achou pouco? Ministro da Justiça, lá. Advogado-geral da União, lá também. Entre os integrantes do STJ, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e o vice, Luiz Felipe Salomão. Em Brasília, além, claro, do prestígio do Pacheco pelos 8 anos passados no Senado, esse jantar simboliza muito. Ele mostra a amplitude dos laços que o ministro Alexandre de Moraes construiu durante a sua passagem aí, não só pelo Supremo, mas na vida pregressa. Por exemplo, Alckmin foi governador de São Paulo, do PSDB, lembra disso? Era considerado o quadro mais à direita do PSDB e o linha dura que estava na Secretaria de Segurança Pública dele, polícia na rua, inclusive durante momentos duros, com protesto e etc., e ação incisiva e criticada pela esquerda da polícia, era Alexandre de Moraes. Então, essas relações todas ficaram expressas ali, num momento, Bárbara, de muita pressão sobre o Supremo. O ministro dá essa demonstração simbólica, né, organizada, junto aí com outros integrantes, mas do tamanho das relações ali que construiu ao longo da carreira. Não é pouco, eu repito, né? Maioria formada, consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o ministro Nunes Marques, lá entre os presentes, mas quase metade do Superior, mais da metade, né? Porque é isso, 33, 12, é isso. Mais da metade do Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente da República, presidente da Câmara do Senado, do próprio Supremo, enfim. Foi longa a noite em Brasília ontem. Ótimo! Quando ele não puder ter nenhum cartão de crédito, essas amizades serão necessárias para pedir comidinha no iFood. Aliás, o que a Mortadela esqueceu de mencionar é que pelo menos metade dos presentes no jantar em breve não vai mais poder ver o Mickey.
Tinha marcado o jantar há 40 dias. Marcou em 40 minutos, isso sim. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Pelo jeito, o Xandilson é daqueles que come mais quando tá com ansiedade. Engraçado, o Lula foi tirado da cadeia porque Moro e Deltan conversavam via Zap. Mas isso aí pode? Imagina se durante a Lava Jato aparecesse a manchete: Moro dá jantar a políticos. O mundo ia cair. Aliás, é tanto absurdo que ninguém fica nem chocado quando a Mortadela, uma jornalista muito bem paga, diz que 12 ministros são metade de 33. O dilmismo cultural chegou para ficar. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Mais um bacanal muito imparcial regado a vinhos e lagostas para discutir como aumentar os poderes do regime apresentado pela TV oficial estatal. Pior do que o escárnio de uma notícia dessas é a normalidade como a assessora de imprensa do regime, travestida de jornalista, dá detalhes do Convescote, como se fosse absolutamente normal e aceitável. Ela tinha que ter vergonha de dar essa notícia. Não é à toa que o Brasil caiu tanto no ranking das democracias mundiais. O resultado do jantar a gente viu rapidinho. No dia seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dando um cavalo de pau de 180 graus, disse que não há perseguição política, presos e exilados políticos no Brasil. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Em primeiro lugar, Hugo Mota disse que não há exilados políticos no Brasil. Mas é óbvio, todos os exilados políticos brasileiros estão fora do Brasil. Se ainda estivessem no país, não seriam exilados políticos, seriam presos políticos. Gênio. Oi, Hugo Mota, ainda estou aqui. Como eu disse, é o dilmismo cultural. Vocês sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Eu fico me perguntando o que será que fez o Hugo mudar de posição tão rápido? O que será que fez o Hugo ignorar que temos uma juíza, vários jornalistas e agora um deputado, todos exilados no exterior? O que será que fez o Hugo esquecer que temos centenas de presos políticos, como Daniel Silveira, Débora dos Santos e tantas idosas e pais de família que apodrecem na cadeia por crime de opinião? Deve ter sido o tempero do Chanderval. Ou o senso de humor de sua xandidade. Segundo o Metrópolis, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi alvo de chacota durante o jantar. Você ouviu isso? Se você voltar, te matamos! Segundo relatos de ao menos 3 fontes presentes em uma rodinha de conversa, Eduardo foi chamado por convidados de frouxo e de bananinha, um apelido comumente usado por opositores do deputado. Claro, para um bando que assassinou o Clezão, fazer chacota com o deputado Eduardo Bolsonaro é moleza. Frouxo e bananinha, palavras supostamente proferidas pelos juízes da mais alta corte. Já dizia o professor Olavo. E mais, como assim você é alvo de chacota de um juiz que conduz algum processo seu ou de um parente? Isso é coisa de republiqueta bananeira. E ainda dizem que a justiça aqui é imparcial. Na minha opinião, essa chacota tá mais para um fingimento de despreocupação do que tranquilidade verdadeira. Se os togados, PGR e associados estivessem tão despreocupados, não teriam feito um jogo combinado para inserir ele num inquérito de golpe e pegar seu passaporte.
Não custa lembrar que prender Eduardo Bolsonaro era uma obsessão antiga do Xandão. E ele o deixou escapar. E agora Eduardo vai agir 24 horas por dia nos Estados Unidos contra o regime. Tudo que o Xandeleco mais temia. Para mim é bem claro, eles estão espalhando que não estão preocupados, mas se reuniram e tentaram se blindar. O Eduardo certamente foi a razão dessa reunião, pois sua atitude pegou todos de surpresa. Essa chacota não passa de uma tentativa de mascarar que não está passando nem o Wi-Fi. Além do mais, lembra da última chacota dos togados? Eles fizeram piadas sobre as punições vindas dos Estados Unidos assim que Trump foi eleito. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, fizeram piada nesta quarta-feira sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos depois da vitória de Donald Trump. E depois, a piada se tornou apreensão. Isso mostra que o Eduardo está no caminho certo. Veremos até quando esses supostos risos irão durar. A verdade é que Xandeco sentiu. Sentiu tanto que foi logo despachando e entregou aquela cartinha para o Mota ler em plenário. Os caras tentaram fazer o jantar parecer uma demonstração de força e do poder de influência de Chandecler. Mas o que eu estou vendo é alguém que vivia numa torre de marfim sendo obrigado a descer do pedestal e realizar um jantar para bajular seus potenciais algozes ou delatores. Quando se perde o poder, já era. Não há lealdade nem honra entre esses caras. Ainda mais porque quem se relaciona com um sancionado recebe as mesmas sanções. Eu fico só aqui, imaginando Eduardo Bolsonaro num jantar em Mar-a-Lago, fazendo chacota após a divulgação da lista da implementação da Lei Magnitsky para algumas dessas autoridades. No Rei Leão, Simba, após escapar dos jagunços, hienas de Scar, faz aliados fora do reino e volta, mais forte, para expulsar os usurpadores. Acho que Xandão assistiu esse filme, viu o que acontece no final e ficou preocupado. E chamou as hienas para rir numa refeição. Não sei quais foram os pratos servidos no jantar, mas aposto que todos tiveram uma baita indigestão. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Musk. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.